Olá, olá! Então vamos para mais um episódio do Mentes que Conectam. E antes de nós começarmos a nossa conversa, de receber os nossos convidados aqui, eu quero poder reforçar a importância de você se inscrever no canal, de poder curtir, de poder compartilhar. Isso é muito importante porque o algoritmo reconhece e isso faz com que todos os nossos conteúdos possam chegar para mais pessoas. Então, eu preciso realmente da sua audiência e também da sua colaboração, certo? E, além de poder compartilhar, de poder estar aqui dando realmente valor, né, torcendo pelo Mentes que Conectam, lembrando que os nossos episódios, nós estamos fazendo uma websérie que é Reconstruindo o Rio Grande do Sul. E dentro dessa reconstrução do Rio Grande do Sul, nós estamos, na verdade, né, eu estou apoiando aqui, o Mentes que Conectam está apoiando o Instituto Colo de Mãe. Então, ao longo do programa, nós vamos estar aqui passando, deixando o QR Code, deixando o Pix, para que você continue colaborando. Nós temos que estar atentos de que essa reconstrução do Rio Grande do Sul, que todo esse apoio, essa mobilização da sociedade, ela precisa ter sequência e frequência. Nós temos muito trabalho pela frente e a gente precisa continuar firmes e fortes. Não pode ser mais, ok, passaram as chuvas, então nós estamos tranquilos. Não estamos tranquilos, precisamos continuar trabalhando. E aí, então, esse é a nossa websérie, a nossa temática, todo o empenho para que a gente possa estar conversando com as pessoas, orientando. O Mentes que Conectam tem como propósito estar instigando, inspirando as pessoas no seu desenvolvimento pessoal e no seu desenvolvimento profissional. E todo o episódio, o propósito, ele está alicerçado em cima de um tripé, que é o desenvolvimento profissional, saúde e finanças. E hoje nós temos aqui duas partes desse tripé muito bem desenhadas. Nós temos o Dr. Pedro Bonilha, médico formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, em 2015. Tem especialização em Medicina de Família e Comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição, desde 2018 a 2020. E é médico concursado da Fundação Municipal de Saúde de Canoas desde agosto de 2020. Teve uma carreira militar, porque quando as pessoas vêm aqui, eu pesquiso sobre quem são meus convidados. Algumas pessoas, às vezes, eu conheço. E esses convidados de agora, eu estou conhecendo pessoalmente aqui, junto com vocês. Mas que tem realmente uma história, que também tem um propósito de vida muito bacana. É toda uma missão de poder estar colaborando na vida das pessoas. É natural de Recife e ele coloca como uma curiosidade que ele gosta muito do esporte de Recife. Então, estava lá olhando assim, algumas curiosidades em relação à vida do Dr. Pedro. E nós temos a Priscila Vinhola. É uma consultora financeira, especialista em investimentos, com foco em finanças comportamentais, formado pela Unicinos em gestão financeira, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Está há 4 anos atuando no ramo de gestão e consultoria independente, orientando mulheres no mundo das finanças. Teve uma experiência pessoal que foi fundamental para onde estar, porque eu também pesquisei que ela já viveu essa realidade do mundo dos bancos, né? As instituições financeiras bancárias, e que fez uma virada na carreira e que hoje está ajudando muito, principalmente as mulheres, para que possam também cuidar dessa parte que é tão importante também para a saúde. Às vezes as pessoas não, nós temos que cuidar só do físico. Não, também preciso cuidar da nossa saúde financeira, porque somos um ser sistêmico e que é muito fundamental que a gente possa, quando a gente entende que nós somos um ser integral, que nós somos um ser sistêmico, a gente começa a compreender que as várias áreas da nossa vida elas são fundamentais e que elas são complementares. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada pela gentileza de vocês cederem o tempo de vocês e de vocês estarem aqui compartilhando as experiências e também ajudando a reconstruir o Rio Grande do Sul. Esse primeiro momento do programa, eu sempre passo a bola para vocês, para que vocês possam estar falando sobre como é que vocês chegaram aqui, como é que é construir a medicina,
que é uma escolha bastante desafiadora, é uma formação que tem, né, muitos momentos desafiadores, né, uma federal. E poder estar fazendo essa volta e chegar nesta área, vai poder nos explicar o que é a tal da medicina da família, que é eu tenho muitos pontos de interrogação. E tu também poder estar trazendo para a gente dessa importância da gestão financeira, do porquê que é tão difícil a gente cuidar do dinheiro, e principalmente as mulheres. E esse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão tendo que se reorganizar, sair de uma crise. Então, a palavra está com vocês. Obrigada. Priscila, se quiser, pode Vamos lá. Primeiro as mulheres. Obrigada. Bom, eu sou a Priscila, sou consultora financeira. Eu estou há 4 anos trabalhando de forma independente, trabalhando através do Instagram e de, enfim, outras ferramentas. Eu saí do banco em 2019, né, então eu tive uma carreira como gerente de investimentos, gerente de contas, né, dentro do Banco Itaú e do Citibank. E foi uma virada gigantesca para mim, porque antes disso eu trabalhava com comércio exterior. Trabalhava, então, numa área totalmente diferente. E ter entrado na carreira financeira fez com que eu percebesse outras coisas também. Como, por exemplo, cuidar do meu próprio dinheiro, né? Eu fui muito endividada, né? Então, uma das coisas que fez com que hoje eu fosse uma pessoa que fale sobre isso é porque eu conheço muito bem a dor de estar nesse lugar, né? De ser uma pessoa endividada, de ser uma pessoa que recebia o salário e já não tinha recurso para fazer coisas que queria fazer. Então, por ter vivenciado isso, me despertou essa vontade de começar a cuidar das finanças. Então, eu comecei a fazer isso enquanto estava no banco, né, com os meus clientes. Só que tu trabalha para alguém, então tu obedece e segue regras da instituição com a qual tu está trabalhando. E isso começou a me incomodar um pouco, porque haviam coisas que eu precisava fazer, vender né, enfim, serviços que eu precisava prestar dentro do banco que não eram congruentes com o que eu estava inspirada a fazer, né, com o que eu queria dar sequência. Então, eu saí do banco em 2019. Em 2020, eu abri a minha empresa, chamava Planejar na época. Não era voltada para finanças. Naquele início, eu abri muito em função de uma necessidade que eu vi, que eram de pessoas, por conta da pandemia, abrindo MEIs, abrindo empresas, para fazer uma renda extra, para poder repor, né, uma renda que perdeu ou uma carga horária que diminuiu. Então, para fazer uma renda extra. Só que essas pessoas, elas começaram a se dar conta de que aquilo poderia ser mais do que uma renda extra. Então, eu entrava, ajudava desde abrir o CNPJ, fazer um plano de negócio, fazia toda essa estruturação do microempresário. Só que o tempo foi passando e como eu tenho esse histórico, né, financeiro, já era especialista em investimentos, já tinha toda essa carga, me perguntaram na época, por que tu não fala disso? Né? Usa essa ferramenta para falar disso. E eu, quem é que vai querer saber? Já tem um monte de gente falando de finanças na internet, ninguém vai dar bola para o que eu estou falando. Aí eu disse, bom, tudo bem. Olha, gente, a partir de agora, isso lá em 2020, a partir de agora estou falando de finanças pessoais, vou falar de investimentos, se vocês tiverem dúvidas, me perguntem. Naquele dia eu fechei 3 clientes. Eu disse, opa, tem alguma coisa aqui. Tem uma necessidade que eu não estou sabendo explorar. Tem uma dor. Tem uma dor que eu não estou sabendo explorar. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar com isso e aí fui tomando forma. Mas uma das coisas que fez com que eu voltasse, por exemplo, o meu trabalho para mulheres, foi que, além de eu ter sido uma pessoa endividada no passado, eu sofri o que a gente conhece como violência patrimonial. Então, eu fui uma pessoa que eu era privada de poder usufruir do meu recurso, eu tinha que repassar o meu salário para a pessoa que estava comigo, para que ela pudesse dizer como que a gente ia gerenciar o nosso dinheiro, né? Então, e era muito sedutor para mim. Por quê? Porque mulher não sabe falar de dinheiro. Então, para mim, era muito cômodo deixar que um homem assumisse essa posição para mim. Conforme o tempo foi passando, e eu fui me dando conta de que isso estava totalmente errado, que isso não era a melhor opção para mim, eu comecei a falar disso com as clientes que eu estava atendendo. E eu comecei a perceber que o problema delas não era dinheiro, que o problema delas não estava na questão financeira, mas de outras dores que acabavam culminando nas finanças. Então, daqui a pouco era um problema de relacionamento, era um problema de saúde na família, era uma catástrofe que aconteceu e a pessoa se desestabilizou. Então,
eu comecei a me dar conta que outros fatores estavam influenciando a questão financeira da pessoa. E, às vezes, pessoas com dinheiro, com uma renda, né, robusta, Um bom com salário. um bom salário, um bom patrimônio, e essas pessoas sofrendo com dinheiro. Poxa, como é que eu ganho 30 mil reais e eu não tenho dinheiro para investir no final do mês? Então, eu comecei a perceber que existia essa questão. E aí foi quando eu voltei a minha carreira dentro de finanças para finanças comportamentais. Então, eu brinco, né, que a nossa questão é que ela não é sobre dinheiro, porque o dinheiro ele é uma consequência de outros fatores, né, outras áreas que a gente tem que lidar na vida. Então, cheguei aqui hoje através disso, de algumas experiências pessoais e muito do que eu vim construindo com as minhas clientes ao longo desses 4 anos, entendendo onde que, de fato, né, elas estavam identificando o problema delas e poder trabalhar isso em consultoria. Então, bastante gratificante fazer isso. E isso que é bacana, porque são as mentes que conectam. Sim. Porque quando nós estávamos falando da Priscila, nós temos pessoas em comum. E uma delas aqui fazer o agradecimento no ar, que é a Gabriela Ramos, que também foi, né, é tua cliente também, cliente. de poder. Porque isso, a gente não tem essa educação, nós não temos uma educação de prevenção. Quando nós estivemos aqui com o Dr. Emílio Moriguchi, nós falamos sobre isso. As pessoas não planejam, né? Ele é um geriatra conhecido, de poder planejar a sua saúde, a sua história. E assim como não tem essa cultura do planejamento financeiro e o quanto que a gente não se dá conta, porque existe uma crença, que é uma crença equivocada, de que por sermos seres inteligentes, nós somos lógicos. E não é que a gente, mas já que tu está dizendo que a gente não é lógico, não, mas a nossa racionalidade ela é limitada. Uhum. E então a gente precisa realmente estar atento a tudo isso. Mas vamos ouvir a história do Dr. Pedro também, que também tem uma história interessante, também está nas redes, depois no final vocês deixem aí os Instagrams de vocês. Eu achei muito bacana, porque também tem muito mito do que o médico é aquele profissional mais reservado, médico. E eu adoro porque tu usa bastante o humor. E eu adorei, porque olhando o Instagram, eu me diverti contigo. Aprendi me divertindo. Sim, sim. Hoje em dia, assim, na verdade, já há alguns anos, né? Os médicos, no geral, profissionais da saúde também, começaram mais a entrar nas redes sociais até para difundir conteúdo, né? De uma forma, às vezes, usando um pouco humor, né? Que eu costumo postar no meu Instagram, ou até fazer um conteúdo mais sério também, né, para falar temas da saúde no geral, né, porque a gente sabe que hoje em dia tem muito conteúdo que tu vê sobre saúde na internet, mas nem tudo é muito confiável, né? Então, às vezes, tu ter esse posicionamento na internet, no Instagram, acaba, né, passando essa informação correta para as pessoas, né? Então, por isso, eu, há uns 3, 4 anos atrás, acabei também, né, passando o meu perfil do Instagram, que era mais um perfil pessoal, passei para divulgar conteúdo mais profissional também. E me formei em medicina, então, pela UFIXPA, né, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde, aqui de Porto Alegre, em 2015. E passei 2, 3 anos aí trabalhando como médico generalista, né? Servi 1 ano no Exército, né? No Hospital Militar aqui de Porto Alegre, né? Então, fiz esse trabalho que era obrigatório, né? Como eu não tinha servido com 18 anos, né? Então, depois de formado, acabei servindo, então, como médico. E foi interessante até para ter mais... adquirir, assim, mais experiência, né? Que a gente... Acaba que quando se forma como médico na faculdade, a gente tem, sabe, o conteúdo ali, tem aquele conhecimento teórico, mas acaba que na prática a gente vai tendo com o passar dos anos mesmo, né? Então, foi interessante, foi uma experiência interessante que tive, né? Então, servi no Hospital Militar ali, atendia no pronto atendimento ali do Hospital Militar, daqui de Porto Alegre. E aí depois fiz mais 2 anos trabalhando em postos de saúde. Como era uma área já que eu tinha interesse em fazer, então acabei optando por trabalhar, né, ter a rotina ali de posto de saúde para ver se era realmente isso que eu queria, né? Eu tenho em casa experiência de minha mãe, que é médica de família, e o meu pai, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço. Então,
Na verdade, quando eu me formei logo em medicina, eu pensava até em fazer a área cirúrgica, fazer alguma área cirúrgica, né? Fazer residência de cirurgia geral. Mas aí depois eu vi que não era muito bem o que eu gostava mesmo, né? Gostava mais desse atendimento ambulatorial, atendimento no posto, um atendimento mais diversificado que a gente faz, né? Faz pré-natal, atende criança, né? Atende adultos, idosos. Então, no posto de saúde a gente faz esse atendimento mais geral, né? Das pessoas, né? Também a gente foca não só também nas doenças, né? A gente faz promoção e promoção de saúde, prevenção de doenças também. Então, eu gostava mais dessa área. Vi durante os 2 anos de trabalho em posto de saúde que eu gostava realmente mais dessa rotina, né? Da questão também de no posto de saúde a gente ter um horário mais, né? Um horário de trabalho mais definido, né? Não tem que fazer plantão no final de semana, obrigatoriamente, né? Então, realmente, tem um pouco mais de tempo também para, né, ter a tua vida pessoal mesmo, que acaba que nas áreas cirúrgicas no geral, principalmente durante a residência, né, que é aqueles anos de especialização, a gente, nessa área de cirúrgica, acaba tendo uma carga horária muito grande, né? Faz plantão final de semana, plantão noturno, tudo isso. Então, é mais pesado. E aí eu queria, né, ter uma rotina um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Então, acabei optando pela medicina de família por isso também, né? E fiz a residência no Grupo Hospitalar Conceição aqui, que é uma das residências mais antigas de medicina de família do país, né? Uma das mais reconhecidas também. E desde 2020 estou trabalhando em Canoas, concursado ali em Canoas. Antes de trabalhar em Canoas, trabalhei alguns meses em Novo Hamburgo também. Mas acabei que fui chamado fiz o concurso de Canoas e acabei sendo chamado. E como era mais próximo, na época ainda morava aqui em Porto Alegre, né? Acabei optando por ficar em Canoas, né? E aí vou fazer 4 anos agora em agosto trabalhando em Canoas, né? Nesse tempo passei pela pandemia do Covid, agora com a enchente também, né? Então, realmente já tive bastante experiências assim em relação aos atendimentos e a situações assim também de estresse, vamos dizer assim, né? De crises assim né? Da população, das comunidades, né? Então, realmente posso dizer que já tenho um pouco de experiência já na questão de 4 anos trabalhando em unidade básica de saúde, meu Deus. E eu acho que isso eu acho que quando a gente começa a atender as pessoas, e acho que a gente atende de uma forma realmente atenta, o quanto que isso nos traz em termos de experiência. Eu lembro que quando eu estava fazendo a psicologia, bem no início, eu sempre fui uma pessoa de buscar a prática, de buscar me aproximar e compreender um pouco mais, fazer essa integração teórico-prática. Então, bem no início, teve uma oportunidade e eu me lancei para a gente fazer na periferia de Porto Alegre. E eu lembro que quando nós chegamos para fazer uma pesquisa e acompanhar por que os pais não estavam acompanhando, a gente estava olhando o quanto que as crianças que tinham melhor desenvolvimento na escola tinham acompanhamento dos pais. E aí os pais que não conseguiam acompanhar, a gente queria entender o porquê. E aí eu lembro que uma mãe um dia me olhou e disse assim: doutora, saco vazio não para em pé. E me chamou de doutora, eu tinha 19, eu era estudante, então obviamente ela estava me fazendo uma provocação. E quando eu olhei aquilo, eu disse: que importante isso, porque isso livro nenhum vai me ensinar. Porque às vezes os livros são fundamentais, a gente tem que ter essa base técnica, somos de áreas técnicas, então o estudo ele é fundamental. Mas quando a gente vai e a gente se depara com as realidades das pessoas, a gente começa a entender que guardar dinheiro é algo muito mais complexo e que tem a ver com a subjetividade das pessoas. Quando a gente está trabalhando com as pessoas dentro da comunidade, a gente começa a entender toda a complexidade que é dentro dessas relações. E aí eu queria trazer vocês para esse momento que nós estamos com essa pauta do Reconstruindo o Rio Grande do Sul, dentro das áreas de vocês, dentro da reorganização das famílias, o impacto nas famílias que a gente está vendo, sob o ponto de vista de muitas terem que recomeçar. Eu tenho visto isso, as pessoas tendo que usar todos esses empréstimos. E aí aqui fica uma pauta também que eu acho que é importante falar
nós temos nós precisamos ser mais céleres com os apoios que precisam ser dados ao Estado, às famílias, porque tem coisas que estão ainda muito no campo das promessas e não estão acontecendo, e eu acho que é importante que a gente, como população, cobre isso, porque o Rio Grande do Sul precisa deste apoio nacional, estadual e dentro das suas cidades. Então, acho que é importante deixar esse registro aqui também. Mas ouvir de vocês, como é que vocês estão vendo esse momento dentro dessas dores que nós estamos falando aqui, da saúde e das finanças? Eu passei por situações em que... Eu fiquei fora do Rio Grande do Sul nessa época, né? Eu tinha viajado para Goiânia para visitar clientes, enfim, fazer algumas questões pessoais também. E quando eu estava pronta para voltar, o aeroporto estava fechado, né? Eu viajei uma semana antes de começarem as enchentes. E eu ficaria 10 dias. Voltei dia 29 de maio. Tive que ficar todo mês porque eu não conseguia voltar. E mesmo tentando voltar por Florianópolis, era complicado porque tinha muita demanda, enfim. Estava bem complicada assim, a situação, né? Então, eu acompanhei muito de fora. E a primeira coisa que me chamou muita atenção foi que as pessoas que estavam aqui, que eu tinha contato, que estavam vivenciando, né? Então, amigos meus que estavam na linha de frente fazendo voluntariado. Eu tive parentes que perderam tudo, né? De Canoas. Perderam tudo, né? Tiveram toda a casa inundada. Então, eu via isso de longe. Eu tinha uma percepção. E essas pessoas me diziam, Priscila, tu não está entendendo, tu não está vendo 1/10 do que está acontecendo. Porque, né, o que a gente vê de fora não é nem 1/10 do que realmente está acontecendo. De tu olhar pela janela e ver que tem água, ir no banheiro, voltar e a água está na janela. Então, assim, era tudo muito rápido, era tudo muito, né, dinâmico. E, nesse momento, muitas pessoas começaram a me procurar. Priscila, o Estado tá o governo federal está liberando saques do FGTS para quem é de regiões que foram atingidas. Priscila, posso antecipar o meu saque aniversário do FGTS? O que tu acha de eu fazer o empréstimo? Bancos que adiaram, né? Eu tenho clientes que têm empréstimos que os bancos adiaram 3, 4 meses sem débitos, né? Jogaram para o final do prazo, né? Para quando eles deveriam terminar. Então, assim, eu vejo isso muito na prática e vejo também muita solidariedade. Tenho clientes, por exemplo, que eu digo, meu Deus, o que aconteceu com o teu cartão de crédito aqui? Cadê aquele dinheiro que a gente tinha guardado? Priscila, eu doei. Eu disse, ok, eu não tem como argumentar. Julgar. Eu também doei, né? Então, eu também estava acompanhando e como eu estava de longe, a única coisa que eu podia fazer, a única ferramenta que eu tinha era financeira. E, às vezes, de longe é pior porque a pessoa se sente culpada e a culpa é um péssimo conselheiro. É péssimo, porque aí te dá aquela vontade de... Cara, eu tô super bem, eu vou doar tudo que eu tenho, sabe? Não, tu não pode doar tudo que tu tem, porque tu tem que te manter também, né? E aí, esse senso de solidariedade, ele despertou uma coisa que eu peço para os meus clientes, e alerto isso muito nas minhas redes sociais, que as pessoas tenham muito cuidado. Eu uso muito em consultoria eu uso uma alegoria, né, falando assim, que é... Vocês já andaram de avião, certo? Sim. Quando o avião vai levantar voo, a aeromoça diz, se acontecer alguma coisa, né, coloque a máscara primeiro em vocês, depois no outro. Então, o que eu tentava alertar, sem parecer egoísmo da parte de quem estava me consultando ou da minha parte, era dizer, não adianta tu pegar teus únicos R$1.000 e doar para uma pessoa se tu vai ficar sem. Vamos aumentar o problema. Mas ela precisa mais. Sim, mas daqui a pouquinho tu vai precisar também. Então, vamos dividir, vamos pensar, vamos entender qual é a melhor forma de fazer isso. Porque uma das coisas que assustam muito quando as pessoas vêm conversar comigo sobre o meu trabalho é a expressão planejamento financeiro. O planejamento financeiro vem com, nossa, tem que ser uma empresa, tem que ser muito dinheiro. Não. Eu tenho clientes que ganham 2 salários mínimos. E tenho clientes que são donos de empresas que têm 100, 150 mil de renda. Então, o planejamento financeiro nada mais é do que planejar. É sentar, é pegar um caderninho, é pegar um papel e dizer, bom, ok, esses aqui são os meus gastos, essas são as minhas entradas. Então, entender o que é isso. Então, durante a pandemia, eu percebi muito isso. Solidariedade das pessoas, muitas sentindo essa questão da culpa de, nossa, eu estou bem, eu tenho, eu posso, e a pessoa não tem, então eu vou doar. Só que, de novo, se tu não botar máscara primeiro em ti,
não adianta tu botar a máscara no outro, porque tu vai acabar morrendo sufocado também. Então, esse foi um aprendizado, digamos assim, e uma ferramenta que eu usei para orientar os meus clientes e quem me procurava nesse momento, né? Ok, resgata lá o FGTS, se tiver que fazer o empréstimo, vamos fazer da melhor forma possível, mas lembra, não adianta tu querer socorrer o amiguinho enquanto tu não tiver também em terra firme. Com condições. Com condições. E aí, doutor, e essa organização familiar, como é que essa situação se dá dentro das famílias? Eu trabalho lá em Canoas, né? Então, o posto de saúde que eu trabalho, que é lá na Rio Branco, no bairro Rio Branco, né? Foi um dos bairros que foi mais afetados aí pela enchente, né? Que teve aqui no Rio Grande do Sul, ali no mês de maio. E realmente a gente pôde presenciar e ver realmente que foi uma situação bem difícil, assim, bem complicada, né? Porque todo o bairro, na verdade, metade da cidade praticamente ficou afetada pela enchente, né? As pessoas tiveram que sair de suas casas, né? Ficaram desabrigadas. Mais de um mês, algumas pessoas, né? Tiveram que ficar fora de casa mais de um mês, né? E muitas perderam, né? Além dos bens ali que tinham na casa, né? Também tinha pessoas que tinham pequenas empresas, MEIs, né? Pessoas que tinham seus negócios também no bairro, né? E acabaram tendo muitos prejuízos, né? Então, realmente, uma situação bem difícil, sim, né? Porque a gente sabe também, como tu falou no início, né? Do podcast ali, que a saúde nossa física, mental, tem muito também a ver com nossa saúde financeira, né? Se a gente está mal financeiramente, isso vai nos afetar, tanto da questão, né, mental, né? Pode acabar também afetando da questão física mesmo, né? Então, realmente foi uma situação, né? Está sendo ainda uma situação bem difícil, né? Porque agora as pessoas muitas já estão conseguindo voltar para suas casas, mas, né? Estão tendo todo aquele choque de, né, terem perdido tudo, tiveram que fazer toda a limpeza da casa, fazer, né? Tiveram em loco, né, que presenciar aquela situação e, né, tem muita gente... E lidar com o luto. Exatamente, né? Tem que lidar com esse luto, com esse estresse, né, emocional gigantesco, né, que foi essa enchente, né? E realmente foi uma situação que afetou muitas pessoas da parte da saúde mental, né? A gente, nos atendimentos que eu fiz e ainda continuava fazendo, tanto no abrigo, que eu fiquei um pouco mais de um mês atendendo pessoas que estavam no abrigo, ficaram desabrigadas no centro ali de Canoas, num dos abrigos que foi aberto pela prefeitura, né? E a gente via muito essa questão, né, de transtornos mentais, assim, de questão, né, de ansiedade, do estresse pós-traumático, né? Piora de quadros depressivos, até às vezes alguns quadros até às vezes psicóticos um pouco, né, pela questão de todo esse estresse da enchente, né, de terem que sair de casa de barco, né, ou com água pela cintura, né, terem que ser resgatado, algumas pessoas tiveram que ser resgatadas, né, então realmente foi uma situação bem difícil, né, e aí a gente vê realmente o quanto é importante ter essa estrutura familiar, né, bem feita, assim, para quando ter esses momentos de crise que a gente vai acabar tendo, né, na vida. A gente teve agora enchente, há poucos anos teve a pandemia, né, do Covid, então vai ser situações que a gente vai, né, ter que vivenciar durante a vida, né. E aí realmente ter uma base familiar que possa te dar, né, um apoio, né, tem que ter também a questão né, dos governos federais, estadual, municipal, que também, né, tem que ajudar nesses momentos de crise, né. Então, realmente a gente vê a importância da gente, né, poder ter uma boa estrutura, né, para poder passar por essas crises, né? E, doutor Pedro, o que é médico da família? Que área é essa porque realmente há muita confusão com a função Sim. do clínico geral, Sim. que antes o clínico geral era o médico da família. Nós estamos falando da mesma coisa? O que é isso? Sempre tem essa pergunta, porque realmente
é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? O médico de família é a mesma coisa do clínico geral. É diferente, são especialidades diferentes, né? A medicina de família foi uma especialidade que foi criada ali na década de 90 com a criação principalmente da estratégia de saúde da família, né? Com a criação do SUS e a criação do programa de saúde da família. Então, houve essa necessidade de ter médicos que são especialistas no atendimento, né, da família no geral, né? Então, atender crianças, atender gestantes, atender adultos, idosos, né? Fazer o atendimento de todas as pessoas, né? Não focado somente nas doenças, mas atender a pessoa como um todo, né? Então, foi criada essa especialidade de medicina de família e comunidade, né, exatamente com esse foco de ser médicos que atendam nos locais dos postos de saúde, atendam nas comunidades, né, e tenham essa capacidade de fazer o atendimento de todas as pessoas que moram naquele local, né. E durante os últimos anos tem crescido bastante, então, o número de médicos de família, exatamente pela ampliação também do programa de saúde da família durante a década de 90 e anos 2000 agora. Então, tem essa diferença em relação ao clínico geral, principalmente na questão assim, dos atendimentos, né? O clínico geral ele é mais voltado então, ao atendimento de adultos mesmo, né? Não faz atendimento de crianças, por exemplo, que quem faz é o pediatra, né? E não faz atendimento de gestantes também, que quem faz seria o obstetra. Mas a gente, na medicina de família, a gente faz todos esses atendimentos, né? Faz pré-natal de gestantes de pequeno e médio risco, né? Quando são gestantes de alto risco, geralmente a gente acaba encaminhando para o acompanhamento hospitalar com o obstetra, né? Mas a gente faz atendimento de pequeno e baixo risco de gestantes. Fazemos atendimento de crianças também, né? Puericultura, que é aquele atendimento de crianças a partir dos 7 dias de vida até os 2 anos. Então, a gente faz esse acompanhamento, porque a gente não trata só doenças, a gente faz a prevenção também, né? Então, acompanha se a criança está com as carteiras vacinal em dia, né? Faz todo aquele acompanhamento de ganho de peso, de altura. Então, realmente, o médico de família, eu digo que é o médico que não trata só doenças, ele faz a promoção de saúde, a prevenção das doenças e acompanha a pessoa desde os primeiros dias de vida ali até a idade a mais avançada, até os idosos também. Porque isso é muito incrível quando a gente vai se aproximando. Como eu sou professora na universidade e agora, ao longo desse ano de 2024, nós fizemos uma atividade extensionista e onde nós nos aproximamos das unidades básicas de saúde. E aí, quando a gente começa a olhar os dados, é alarmante a gente ver que ainda temos pessoas que têm tuberculose, de nós vermos que as questões de AIDS pegando pessoas idosas, porque tampouco a pessoa, quando é idosa, ela acha que ela está imune das doenças sexuais transmissíveis, né? Então, são algumas coisas que a gente olha para o nosso Brasil e a gente diz, meu Deus, né? O quanto nós temos de trabalho. Ao mesmo tempo que isso é alarmante, isso nos dá uma condição de que nós temos muito o que fazer. Sim. Então, e dentro disso, eu queria poder ouvir de vocês, dentro da prática, dentro dessa experiência, de por que as pessoas têm dificuldade de trabalhar com a prevenção. Por que existe tanta dificuldade? Depois, e eu queria que tu pudesse explicar melhor ali, porque tu mencionou e deu a entender o que é a violência patrimonial, mas poder trazer um pouquinho, né, mais clareza, Sim. porque a gente pode estar ajudando alguém nesse momento. Então, poder trazer um pouco mais, né, o conceito, o que significa isso. E da gente poder estar pensando nesse aspecto que é por que é tão difícil a gente trabalhar com a prevenção, as famílias poderem se organizar. Vacinação, a vacina da criança, poder entender que se a gente fizer a vacinação, tampouco essa criança vai ser um adolescente que não vai ter uma das doenças sexuais transmissíveis, que é o HPV. E parece que isso não vai acontecer. Não vai acontecer uma crise financeira que eu vou precisar pensar sobre dinheiro. Então, por que essa cultura é tão forte aqui no Brasil? Qual é a visão de vocês? Eu tenho uma teoria. Depois que eu comecei a aprofundar mais na questão de finanças comportamentais, eu me deparei com um escritor chamado Daniel Kahneman. E ele tem um livro que chama Rápido e Devagar. Então, ele fala de 2 sistemas
né? Que é um sistema mais primitivo, um sistema mais rápido, é um sistema que toma decisões mais rápidas, e um sistema 2 que é mais moroso, né? Que leva em consideração outros fatores para a tomada de decisão. Quando a gente fala de planejamento, de prevenção, independentemente da área, o ser humano ele tem uma parte dele que ainda é muito primitiva. Então, existe aquela premissa de amanhã eu vejo. Se eu estiver vivo, amanhã eu vejo como é que eu vou resolver. Eu nem sei se eu vou estar vivo. Então, essa dinâmica da gente jogar tudo para o futuro é muito em função disso, de que a gente não é preparado para pensar no futuro, né? E a gente traz isso para a sociedade. Quando tu trouxe, por exemplo, a questão das vacinas, né? A gente tem uma questão aqui que é religiosa, cultural, né? Então, tem outros fatores que impedem a gente a tomar algumas atitudes. Com as finanças, a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu trouxe a questão de que eu sofri violência patrimonial, e a violência patrimonial é quando alguém te priva de tu ter acesso ao teu patrimônio. Então, por exemplo, eu tinha o meu salário e a pessoa que estava comigo na época, ela dizia, saca o teu salário, isso há muito tempo atrás, né? Saca todo o teu salário e me dá que eu vou fazer a nossa contabilidade. Eu digo, mas qual é a nossa contabilidade se eu não tenho contas? Né? Eu morava com a minha mãe na época, não tinha cartão de crédito, não tinha nenhuma despesa, mas ele tinha. Então, eu, como uma funcionária de uma loja na época, e ele, como um estagiário, eu ganhava, 3 vezes mais, ele fazia as contas dele, eu pagava as contas dele e ele me passava o equivalente a uma mesada. Fora isso, ele me privava, e aí entra também a questão da violência patrimonial, ele me privava muito de, esse tipo de roupa tu não vai usar. Então, ele não me dava dinheiro para que eu pudesse comprar uma roupa que ele não aprovava. Ele ficava com a minha carteira, para que eu não pudesse usar o dinheiro que estava lá para alguma coisa que ele não aprovasse. Como, por exemplo, tomar um refrigerante, uma cerveja, enfim, com os colegas de faculdade. Então, ele me cercava de várias formas, dizendo que era para o meu bem. Só que isso fez com que eu começasse a prestar atenção que, só um pouquinho, da onde que vem esse comportamento? E não dele, mas o meu. Por que eu estou me deixando passar por essa situação? Né? Por que eu estou deixando isso acontecer, me submeter a isso? Né? Eu era mais velha que ele, eu trabalhava já com um emprego, né, formal, ganhava mais, e mesmo assim eu deixava isso acontecer comigo. E aí entra, né, a questão de que são pessoas sedutoras, pessoas, né? Depois eu descobri que ele tinha um determinado transtorno, né, de narcisismo, enfim, teve uma questão que foi levantada aí na época, mas eu fiquei 5 anos nisso. O que me fez ficar 5 anos nisso? Tá? Então, isso me fez muito pensar no porquê. E aí, por conta disso, eu comecei a trabalhar a questão da prevenção, pensando em dinheiro, de isso não vai acontecer comigo de novo. Então, eu vou guardar o meu dinheiro de uma forma que ninguém tenha acesso. Eu vou aprender a como lidar com o meu dinheiro para que ninguém possa me dizer, me dá aqui que eu controlo porque tu não sabe o que tu está fazendo. Então, quando a gente consegue entender que a prevenção, independentemente da área, ela é o passo principal para que tu evite diversos problemas, tu começa a perceber que a solução está ali, que a solução está pronta. É isso, né? O que o teu eu do presente, né? Qual é o eu do futuro, né? O que o teu eu do presente está fazendo para o eu do futuro? E isso não é um slogan. Isso é uma reflexão super importante de fazer, mas que não está realmente muito alicerçada na cultura brasileira. Tem até um ditado popular que fala assim, prevenir é melhor do que remediar. Sim. Né? Mas, bem mais barato. É melhor, geralmente mais barato também, né, do que remediar. Mas realmente, eu que trabalho na área da medicina de família, realmente a gente vê muitas vezes como é difícil da gente conseguir fazer essa prevenção com as pessoas, né? Prevenção de doenças com as pessoas, porque muitas vezes elas acabam realmente só, né, tentando a mudança do estilo de vida ou tentando realmente ter melhores hábitos de vida, quando já tem um problema ali instalado, né? Já tem já infartou, já teve um AVC, né? Ou já tem diabetes. Então, realmente, no dia a dia a gente vê como é um pouco difícil, às vezes, para as pessoas realmente mudarem seus hábitos antes de ter a doença, antes de ter o problema, né? Mas é isso, assim, na medicina de família a gente procura
passar essas informações, né, para as pessoas, sempre que a gente pode, né, estimular hábitos de vida saudáveis, né, ter uma rotina, ter uma alimentação saudável, tentar fazer uma atividade física, né, ter relações sociais também saudáveis, porque também é uma prevenção para, né, doenças da saúde mental, de ansiedade, depressão, né, cuidar da sua finança, né, ter uma educação financeira também, né, então realmente isso acaba prevenindo muitos problemas lá na frente. E é isso, realmente é um pouco difícil para as pessoas, às vezes, realmente colocarem na cabeça de que, porque eu tenho que me cuidar se eu ainda não tenho um problema, Isso, né? aí é uma coisa muito interessante, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de se ver mais velho, de se ver lá na frente. Como é que eu vou cuidar e dar atenção para uma pessoa que eu não conheço? Porque se tu parar agora e tentar te imaginar, tu tá com 35, tentar te imaginar com 45 anos, tu não tem nem ideia de como é que tu vai ser. Será que eu vou ter ruga aqui? Será que eu vou ter uma cicatriz? Será que eu vou estar mais gordo, mais magro, cabelo mais branco, menos branco? Então, a gente não tem a menor noção de quem é essa pessoa que está lá na frente. Por eu não conhecer essa pessoa, por que eu vou me preocupar com ela? Por que eu vou pensar na saúde dela? Por que eu vou pensar na saúde financeira se os sonhos que eu tenho hoje, as vontades que eu tenho hoje de beber, de engordar, de fumar, de ficar deitado no sofá, de gastar meu dinheiro, eu estou sanando necessidades momentâneas. Por que eu vou me preocupar com a necessidade de uma pessoa que eu ainda não conheço, né? E isso é porque isso tem muito a ver com a questão da privação do prazer também. Quando nós estamos fazendo uma gestão de mudança, o ciclo da mudança ele passa por um processo de perda e um processo ruim. Tanto que é muito comum eu perguntar nas palestras que eu faço, nos treinamentos, eu pergunto, quando que a mudança é boa? E aí é muito comum as pessoas me dizerem, a mudança acontece, ela é boa quando tem alguma necessidade. Então, surgiu uma doença, surgiu um diabetes, surgiu uma doença, infartou, então essa pessoa vai mudar. E tem um livro que eu adoro, que se chama Imunidade à Mudança, que ele mostra por pesquisa que de cada 7 pessoas que infartaram, apenas 1 segue com os bons hábitos de mudança. Todos os outros 6 mudam no início, enquanto há o susto, enquanto a realidade está ali apertando, mas que logo em seguida voltam para os seus hábitos anteriores, né, para o quentinho. Então, acho que isso é um desafio que a gente precisa realmente estar trabalhando com as pessoas, é poder compreender que a gente precisa um pouco mais dessa maturidade e que isso não precisa ser chato. Porque eu acho que quando a gente lida com esses aspectos da saúde, eu acho que, ou quando fala da saúde financeira, tem um ponto da privação. Eu acho que é muito forte isso. Sim. A gente realmente, como tu falou ali, tem pessoas que só mudam quando tem já o problema, a doença, e às vezes acontece isso mesmo. Mudam ali nos primeiros meses, né, que teve o problema, e aí depois acabam voltando para os velhos hábitos. Ou então acham, eu estou tomando remédio tal, estou tomando remédio para pressão, estou tomando remédio para o colesterol, estou tomando remédio para diabetes. Aí não preciso cuidar com a dieta, com a alimentação, né? Porque eu já estou tomando remédio. Eu já estou fazendo uma ação para isso, eu não preciso... Então, o que eu procuro também falar nas consultas também é isso. Olha, o remédio, ele vai te ajudar a diminuir esse problema, né? Vai diminuir a progressão da doença ali. Mas ele também não é tudo. Tem que também ter, né, a tua parte também, né? De procurar realmente ter melhores hábitos, né? Tentar parar de fumar, tentar fazer uma atividade física, se alimentar melhor, porque só o remédio também não resolve tudo. E esse é um ponto, eu estou com essa pauta aqui borbulhando e eu quero indicações e estou pedindo aí sugestões de pessoas que possam fazer parte aqui, porque eu tenho percebido e os dados têm mostrado que nós estamos voltando a ter mais pessoas fumando. Então, com toda a informação, porque não é falta de informação. As informações estão aí, estão disponíveis. Tem informações ruins, mas nós temos muitas informações positivas. E o que faz com que as pessoas, mesmo sabendo, elas estão hoje fumando? Nós estamos com um problema muito sério. Hoje as instituições de alcoólicos anônimos estão lotadas. Nós temos situações de internações também recorrentes.
Eu quero buscar esse dado com mais cientificidade, mas eu tenho algumas informações que eu tenho buscado de que as pessoas às vezes chegam a internar 7 vezes, então interna, recai, interna de novo, e que a partir da 7ª internação que essa pessoa começa realmente a entender que ela tem uma fragilidade e que ela precisa olhar de uma forma diferente. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Isso tem aparecido lá, porque o aumento do cigarro é um dado de realidade, só a gente andar que a gente vê. A dependência química, no geral, seja do álcool, cigarro, né, e de outras drogas não lícitas, né, que o álcool e o cigarro são considerados drogas lícitas, né? Mas realmente a gente vê no dia a dia que realmente tem aumentado o número da dependência de álcool, cigarro, por causa também até da rotina das pessoas, né? De uma rotina muito estressante, né? Aumento do estresse, aumento da ansiedade nas pessoas no geral. E acaba que muitas pessoas acabam usando essas drogas como um refúgio, assim, né? Para diminuir esse estresse do dia a dia, né? Então, realmente, a gente vê no nosso dia a dia, nos atendimentos, que realmente tem crescido mesmo o número de pessoas fumantes, até pela questão do cigarro eletrônico também, né? Que é a nova modalidade, né? Então, acaba que muitas vezes as pessoas acham, mas ele não faz tão mal quanto o cigarro normal, né? E a gente sabe que, na verdade, ele pode ser até pior, né? Causar até mais dependência, que a pessoa acaba usando mais e tudo, né? Então, realmente, tem crescido mesmo o número de uso de substâncias, né? De uso de drogas. Eu acho que tem 2 coisas nesse teu ponto de fala que tu trouxe. Primeiro, com relação às drogas, né? A coisas químicas que influenciam o nosso corpo. A gente precisa sempre de estímulos imediatos, né? Então, o que eu consigo fazer? Eu estou estressada, eu estou ansiosa, o que vai me deixar desestressada? Vou tomar uma cerveja com meus amigos, vou fumar um cigarro, vou puxar um vape. Então, quando eu estou nesse momento de estresse, de cansaço, de tristeza, são coisas muito comuns na nossa sociedade hoje, né? A gente está muito tempo em tela, muita gente trabalhando em casa. Eu falo por mim. Eu estou sempre em tela, porque eu trabalho online, e eu estou em casa, porque meu escritório é em casa. Então, acaba que eu fico muito tempo sozinha, muito tempo produzindo, muito tempo falando sozinha, porque, né, estou gravando vídeo, estou fazendo stories, enfim. Então, a gente se vê naquele momento, no final do dia, nossa, eu estou cansada, passei o dia sozinho, como é que eu vou gerar dopamina para mim, né? Como é que eu vou gerar alguma coisa que me estimule? Vou fumar um cigarro, vou beber alguma coisa, vou sair, vou usar o vape. E entra aqui também a questão de pertencimento. Imagina, eu usando eu de exemplo, né? Estou o dia inteiro em casa, tenho a oportunidade de uma sexta-noite ver os meus amigos. Eu vou beber e os meus amigos estão fumando um vape. Vou fumar um vape também. Por quê? Porque eu quero fazer parte daquilo. Eu estou fora da sociedade o dia inteiro, a semana inteira. Então, quando eu tenho a oportunidade de poder fazer parte, eu acabo cedendo esse tipo de coisa. Gente, como nós temos trabalho para fazer. Porque eu penso que é isso. Dentro das comunidades, o quanto é importante ter o médico da família acompanhando, fazendo essas conexões, entendendo a criança, entendendo o casal, entendendo o desenvolvimento e poder realmente estar fazendo uma orientação. Quanto que é bom também de saber, né, doutor, que o doutor Pedro também está nas redes, podendo passar essa informação. O teu trabalho também, né, Priscila, que coisa importante que tu sigas, né, realmente, porque a gente precisa falar sobre isso, para que uma pessoa, para ter autonomia, ela precisa ter uma condição financeira, né, porque senão ela fica dependente e aí ela fica uma presa muito mais fácil para se submeter. Mas, gente, nós estamos chegando no final. E aí eu queria pedir para vocês que vocês pudessem trazer alguma sugestão, uma dica. Eu acho que sempre esse final do programa eu acho importante, dentro das especializações, do saber, da experiência de vocês, o que vocês dariam de dicas para as pessoas que estão nos acompanhando? Além de seguir vocês nas redes. Quer começar? Bom, eu acho que primeira coisa que eu posso dizer é trazer um pouco de racionalidade para esse momento, né? O que a gente está vivendo traz o nosso emocional à tona, né? Seja o momento que a gente viveu de pandemia, agora o momento que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul com relação às enchentes, não acabou, né? Tem muita coisa para ser feita, só está menos
menos em voga, né? Então, estão falando menos, mas os problemas continuam aí. Mas trazer um pouco de racionalidade, de pensar que, olha, eu tenho um problema, não agir no impulso, não agir na emoção, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente não pode misturar as emoções. No momento que a gente traz as emoções para a parte financeira, é onde vários dos nossos problemas acabam surgindo. Então, ter paciência, pensar, calcular antes de tomar uma decisão com o dinheiro, acho que é uma dica importante aí. Então, Jaqueline, eu acho que poderia deixar uma mensagem assim de que a gente passou pela pandemia do Covid, né? Passamos agora pelas enchentes no Rio Grande do Sul, então realmente essas crises sanitárias, né, infelizmente acabam sendo cada vez mais comuns, né? Por todas as mudanças que está tendo no planeta, mudanças climáticas e tudo isso. Então, infelizmente, vai ser cada vez mais comum, né, essas crises, né, essas doenças que estão aparecendo, né? Então, realmente, a gente tem que procurar cuidar da nossa saúde, né, cada vez ter hábitos de vidas mais saudáveis, procurar, né, ter uma boa saúde, porque dessa forma a gente vai conseguir passar por essas crises de uma maneira melhor, né? Então, ter também essa estrutura familiar bem organizada, né? Ter uma rede de apoio, né, familiar, e também é bastante importante, porque, né, a gente sabe que às vezes a gente vai precisar mesmo, né, ajuda emocional, ajuda financeira, às vezes, né? Então, realmente ter uma rede de apoio é importante, com amigos, família, né? E se cuidar, né? Ter aquela ideia de que o médico ali é importante para te ajudar no cuidado da saúde, mas a própria pessoa também tem que ter, né, essa iniciativa, né, de procurar ter hábitos saudáveis, porque isso vai, com certeza, ajudar ele a ter uma saúde melhor. Que espetáculo! Fui tomando notas aqui e eu acho que é isso, né, doutor Pedro? Quanto melhor preparado nós tivermos, e eu acho que isso também se aplica para a questão financeira, se eu tenho um suporte, com certeza, no momento da crise, eu vou ter mais recursos, eu vou ter mais crédito no banco, eu vou ter uma relação de apoio. E então, assim, a importância de nós nos prepararmos, do eu do presente, cuidar do eu do futuro, e entender que isso é necessário. Contar com rede de apoio, acho que poder pedir ajuda, buscar esclarecimento, hoje as informações estão aí. Então, esses são pontos bem importantes que vocês trouxeram. Chamar a atenção de que nós somos responsáveis por nós. E isso não é desconsiderar todas as instâncias, as responsabilidades de todas as instâncias, mas não adianta o médico dar toda a indicação se eu não me responsabilizar realmente com o meu dia a dia. Não adianta eu ter toda uma consultoria e eu não fazer a minha parte, meu tema de casa. E penso que tem uma frase, a Priscila estava mencionando, de que a importância da gente buscar a racionalidade. E eu tenho uma frase que eu adoro, que é o equilíbrio entre a racionalidade e a afetividade. Uhum. Porque se nós temos racionalidade, a gente vai compreender que a gente tem emoção. E quanto mais a gente tem consciência das nossas emoções, melhor, menos afeito às intervenções da nossa não lógica, dos impulsos, a gente vai ter melhor. É isso, né? Olha aqui, eu já estava tão empolgada com a conversa que eu estava esquecendo. Obrigada. Momentos que conectam. É para ficar aí uma memória afetiva, de vocês realmente lembrarem desse momento com carinho. Foi muito especial. Agradeço o tempo, agradeço o compartilhamento das experiências de vocês, de trazerem, né, tanto a prática profissional como também a vivência. Obrigada. E a gente tem que encerrar por aqui, né? Temos que encerrar. Passou rápido, disse, meu Deus. E, gente, né, obrigada por estarem conosco. Lembrem de vocês, não esqueçam de deixar o like,
Não esqueçam de, se não fizeram a inscrição no início, que vocês se inscrevam no canal e que vocês possam estar compartilhando essas informações, porque aqui nós estamos realmente, né, eu não vou me sentir fazer, né, um pouco, pode estar parecendo, mas eu vou realmente assumir de que aqui nós temos informações de conteúdo. Tem toda uma preocupação de quem são as pessoas que eu convido para fazer parte do Mentes que Conectam. E não esqueça de também apoiar o Instituto Colo de Mãe. Você acompanhou aqui ao longo do programa o QR Code, o Pix, para a gente continuar realmente investindo nessa causa tão importante que cuida das famílias atípicas. Até breve, a gente se encontra no próximo episódio.